Gente, na última parte eu estava mostrando para vocês, falando sobre o herói romântico, né? Como que ele funciona, que é um dos tipos de estrutura de personagem que acontece nos romances do período do romantismo. E nos romances não, nos textos de forma geral. E aí eu coloquei aqui como ele funciona e eu estava fazendo uma análise que na verdade é o livro que traz lá na página 66 do Conde de Monte Cristo. Eu acabei esquecendo de falar. Mas como que funciona o Conde de Monte Cristo? Tem um marinheiro, né, que é noivo de uma mulher muito bela, que é a Mercedes. Ele é muito ingênuo, muito bonzinho, mas daí ele passa por uma injustiça muito grande, que é o é um interpério ali acontece. Ele é vítima de um complô que para tirar dele tanto a Mercedes, que é a mulher que ele ama, quanto o posto de capitão. Tira isso dele, ele vai para a prisão e só que lá ele recebe a ajuda de uma pessoa que é o Aba de Faria, que é uma pessoa muito mais velha, mais sábia, e aprende várias coisas com essa pessoa. E então ele deixa de ser ingênuo, começa a planejar a sua volta, né? E aí ele volta muito mais astuto e bem rico e sábio, ele volta e começa a assumir diversos disfarces, dentre ele o disfarce de Conde de Monte Cristo, e coloca então em prática um plano de vingança bem engenhoso. Esse sistema de uma pessoa tranquila que depois sofre alguma injustiça, se renova e ganha, ele é usado até hoje, principalmente nas novelas. Eu coloquei aqui lembrar da personagem Clara da novela o Outro Lado do Paraíso, que é uma mulher que sofre era muito uma mocinha ingênua, sofre uma injustiça da sogra, se eu não me engano, muito grande, que a sogra faz ela acreditar que ela era louca, aí ela vai presa no hospício e fica lá por muito tempo. Lá ela conhece uma senhora mais velha que dá várias instruções, inclusive uma herança para ela. Então ela se renova e volta e aplica um grande plano de vingança. A Lorenza acordou ali. Bom, aí lá na página 67 agora, a gente tem ali continuando para falar um pouquinho sobre como funcionava o romantismo em Portugal, né? Como que estava em Portugal? Isso a gente falou do romantismo de uma forma geral, que estava acontecendo, o contexto histórico do romantismo de uma forma geral. Agora a gente vai ver como funcionava em Portugal, depois no Brasil. Em Portugal, mais ou menos por 1820, estava acontecendo a Revolução do Porto, com a vitória do liberalismo português. Só que até 1838, as forças conservadoras resistiam. Então a gente ficou ali. Em 1920 parece que o liberalismo ia ganhar, só que as forças conservadoras continuaram resistindo e porque tinha ali o rei Dom Miguel, né, que estava assumindo o poder. Mas nesse ano, em 1838, esse rei Dom Miguel, que era conservador, ele cai, sai do poder, e a partir daí Portugal começa a assumir os princípios do liberalismo e, de fato, começa a acontecer o romantismo em Portugal. Então, o romantismo em Portugal ele vai começar mais ou menos por volta de 1838. Bom, porque antes disso, apesar de na França, na Europa, todos aqueles ideais de liberdade já estarem bem arraigados na sociedade, isso não tinha chegado a Portugal, porque Portugal estava sob o comando de um rei que era conservador e não aceitava esses princípios de liberdade tão necessários para o romantismo. Depois, na página 69, vai falar um pouquinho de como funcionava o sistema literário do romantismo em Portugal. Por volta de 1825 foi o primeiro texto escrito que deu um marco do romantismo em Portugal, que foi um texto escrito por Almeida Garrett. Mas daí vocês vão falar, mas professora, você não disse que começou em 1838? Sim, talvez Portugal começou a sentir os princípios do liberalismo lá por volta de 1838. Mas Almeida Garrett foi um cara que durante o governo do Dom Miguel, ele foi exilado, ele teve que ser expulso do país e teve contato com a França, né, principalmente. E aí ele trouxe esses princípios lá, ele aprendeu os princípios do liberalismo e já em 1825 ele já tinha acesso a isso e escreveu o poema Camões, que é uma alusão aos Lusíadas de Camões, que é um texto